aí, galera, bom dia! Estamos aqui para a nossa próxima aula de física, que é a aula número 10, e a gente vai tratar sobre a terceira parte da dinâmica. E aí já adianto para vocês que a gente vai ter, como de costume, esse vídeo da aula, né? E também um formulário para que vocês respondam e confirmem o que vocês aprenderam durante a aula. Também vai servir como frequência, né, da aula para vocês. Então, é importante que vocês respondam, que vocês prestem atenção nesse vídeo aqui, né? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente, podem mandar mensagem para o meu privado, fala lá no grupo, fiquem à vontade, que a gente sempre vai fazer o possível para ajudar vocês, tirar suas dúvidas e ter certeza de que o aprendizado de vocês está garantido, né? Então, vamos embora, que hoje nós vamos estudar sobre força centrípeta. Para começar, né, vamos entender um pouquinho sobre isso, como é que ocorre. Em resumo, a força centrípeta sempre ocorre quando a gente está tratando de uma curva. E aí, para fazer um exagero, digamos assim, né, vamos dar uma olhada nessa trajetória que é totalmente circular, para a gente conseguir entender qual é o conceito. Se a gente tiver uma partícula, e aí a gente vai dizer assim, vai afirmar que essa partícula assume esses 4 locais aí em determinados períodos de tempo, para indicar que ela está em movimento, né? A gente consegue perceber que ela está seguindo essa trajetória circular. Se a gente for desenhar o vetor da velocidade dessa partícula, a gente vai ter ele desenhado assim, tangencial à trajetória. Tangencial significa que está tocando apenas em um local da trajetória, em um ponto só. Então, a gente percebe que para cada um desses pontos, o vetor da velocidade está um pouquinho diferente, né? Então, se a gente está percebendo que há mudança na velocidade, é porque tem aceleração. Mas aí você me pergunta, se eu disser para vocês, né? Essa velocidade aqui, o módulo da velocidade, ou seja, a intensidade dela, é constante, não varia. E aí você me pergunta, mas se a intensidade não varia, o que é que está mudando? A gente tem que lembrar que essa é uma grandeza vetorial. Então, a gente tem que olhar para a direção e sentido da velocidade, que está sendo modificado. Então, está sendo modificado porque a gente tem uma aceleração, que é chamada aceleração centrípeta. E se a gente tem uma aceleração, a gente tem uma força resultante. Essa força resultante é o que a gente chama de força centrípeta. Ou seja, é uma força que atua em curvas. Nesse caso aqui, a gente tem a representação da força centrípeta. Ela é um vetor também, né? Então, deveria ter o chapéuzinho em cima também. Mas, vamos recapitular as informações aqui. A velocidade é tangencial à trajetória, sempre, não importa em qual ponto. Vamos aqui testar os meus dotes de desenhista com mouse, que estão lá um pouco enferrujados. Vamos dizer que a gente tem a nossa partícula aqui. A gente sabe que a velocidade é tangencial à trajetória. Então, a gente vai tentar fazer aqui uma coisa que é tangencial, ou seja, só toca nesse ponto aqui e segue reto. Então, a gente vai dizer aqui que isso aqui é a velocidade nesse ponto. E aí, a gente sabe também que o módulo da velocidade é constante, então, teoricamente, esse vetor aqui tem a mesma intensidade que todos os outros. A força centrípeta é responsável pelo movimento de curva, né? Ou seja, é ela quem provoca a mudança na direção do vetor velocidade. E a gente sabe também que a força centrípeta é sempre perpendicular ao vetor velocidade e tem direção radial. Aqui, se a gente for desenhar a força centrípeta, ela está aqui apontando para cá. E aqui ela faz 90 graus com o vetor velocidade. Em qualquer um desses pontos, a gente percebe que está formando 90 graus entre esses dois vetores, né? Então, esses são pontos que são importantes para serem lembrados pela gente. E aí você me pergunta, o que é direção radial, caso você não saiba? Só para deixar explicadinho, né? A direção radial indica que está apontando aqui, né, em direção ao raio. Então, a força centrípeta sempre vai apontar para o centro da curva.
E essa é uma coisa que é muito importante que a gente se lembre, porque é o que vai ajudar a gente a desenvolver alguns problemas se a gente tiver isso em mente. Só para reforçar aqui, né, que força e aceleração andam lado a lado, são assim, melhores amigas, como a gente viu também na segunda lei de Newton. Então, elas têm a mesma direção, têm o mesmo sentido, mas têm só intensidades proporcionais. Não é a mesma intensidade necessariamente, né? Mas pode ser, mas a gente tem uma constante aqui, né, nessa fórmula, que vai fazer uma proporção entre essas duas grandezas, que no caso esse é o papel da massa. Aqui a gente tem a força resultante e aqui a gente tem a aceleração. E aqui a massa está fazendo o papel dessa constante que vai dar a proporção entre as duas grandezas. Ou seja, se a aceleração aumenta, a força resultante também aumenta e vice-versa. E aí, como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é dada pela velocidade linear elevada ao quadrado dividido pelo raio. A gente sabe que a unidade de velocidade é metros por segundo e do raio é metros. Quando a gente elevar isso aqui ao quadrado, a gente vai ter metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado dividido por metro, o que vai dar na unidade da nossa aceleração centrípeta, que é metros por segundo ao quadrado, certo? Então, isso aqui é importante que a gente se lembre que a aceleração centrípeta é dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O raio, lembrando, é aquela medidazinha da circunferência, né? E aí, consequentemente, para uma força centrípeta, teremos que a força centrípeta é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente já conhecia, né? Força é igual a massa vezes a aceleração. Mas nesse caso aqui, a gente sabe que a aceleração é a aceleração centrípeta, que foi o que a gente encontrou anteriormente, v ao quadrado sobre r. E aqui a gente tem que a unidade é metros por segundo ao quadrado, a unidade da massa é quilograma, e a unidade da força centrípeta, que vai ser esse produto aqui, né, é Newton. Então é importante que a gente tenha em mente também que isso aí também é a unidade de força. E aí tem umas coisas que é interessante que a gente preste atenção, que é em relação à proporcionalidade ou se as coisas são inversamente proporcionais, digamos assim. Se a gente aumenta o raio, a gente diminui a força. Se a gente diminui o raio, a gente vai precisar de uma força maior, certo? Isso daqui a gente tira só dessa formulazinha, mas já já eu comento mais sobre isso. Atenção, gente, a força centrípeta não é uma força fundamental. Ela é apenas uma força resultante. E no que é que isso implica, Alicia? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente estiver estudando, resolvendo questões, porque, por exemplo, a gente vê um problema que tem lá uma curva, a gente sabe que tem força centrípeta, e aí, quando a gente vai fazer o diagrama de corpo livre, a gente já adiciona a força centrípeta lá. Não, isso é errado. A força centrípeta vai ser a resultante de alguma força. Ela não é uma força fundamental como a força peso ou a força normal. Então, é importante que a gente preste atenção nisso. É por isso que a gente vai estudar alguns casos do movimento curvilíneo. Então, a partir daí, a gente vai poder estudar um pouquinho mais, ver como é que a força centrípeta se apresenta dependendo do caso. Bora lá. Primeiro é quando a gente tem uma bolinha presa no barbante. Vamos imaginar aqui, né, que essa bolinha está sendo girada, tem a setinha aqui. E aí, a força centrípeta será a força de tração que está presente na extensão de todo o fio.
Ou seja, a gente vai ter que atração é igual a força centrípeta, que é igual a mv ao quadrado sobre r. Ou seja, se a gente tiver algum problema que está tratando de alguma coisa que está pendurada por um barbante, por uma corda, levando em consideração que também tem uma trajetória curva, a gente pode considerar que a tração está tá exercendo o papel da força centrípeta. Quando a gente tem um satélite orbitando a Terra, é a mesma coisa. A gente tem uma força centrípeta atuando, só que a gente tem que essa força vai ser a força gravitacional que está atraindo o satélite. Aqui nesse desenho a gente vê, né, que ó, tá apontando para o centro da trajetória, tá perpendicular à velocidade. Então a gente consegue ver que realmente a força gravitacional é a força centrípeta. Então a gente pode igualar as duas coisas, né? Se a gente chamar a força gravitacional de Fg, então ela vai ser dada por Fg é igual à força centrípeta. E aí a gente pode igualar mv ao quadrado sobre r e resolver o problema que a gente estiver trabalhando de acordo com o que ele estiver pedindo. E aí a gente vai tratar agora de um caso que é completamente normal, assim, muito corriqueiro do nosso dia a dia, que é quando a gente está num carro e aí vai fazer uma curva, né? A tendência do carro, quando está em movimento, é que ele siga em uma trajetória reta, né? Só que ele permanece na curva, se o motorista estiver dirigindo muito bem, né? Da forma correta. O motorista é a motorista. Mas isso acontece porque é uma força que obriga que o carro permaneça na curva, que é a força de atrito lateral, causada pela pista, né? O contato da pista com os pneus faz com que o carro permaneça nessa trajetória curva. E aí a gente vê, né, que a gente tem aqui uma curva e a força centrípeta está aqui, que nesse caso é a força de atrito. Força centrípeta é igual à força de atrito neste caso. Essas duas forças aqui, elas nem estão envolvidas na situação quando a gente está estudando força centrípeta, né? Elas são iguais. Então, também não influenciam no equilíbrio horizontal, né? Só verticalmente. E é isso. Então, a força de atrito faz o papel da força centrípeta, de modo que a força de atrito é igual à força centrípeta, que é igual a mv ao quadrado sobre r. E aí vocês lembram que eu comentei, né, que existia uma relação de inversamente proporcional entre a força centrípeta e o raio? E aí, se a gente trouxer isso para uma situação em que um carro está fazendo uma curva, é até mais fácil da gente visualizar, digamos assim. Se a gente tem uma curva que tem um raio pequenininho, ou seja, que é uma curva fechada, muito fechada, que às vezes a gente até considera como uma curva perigosa, né? A força que é necessária para que o carro não derrape é muito grande. Então, é por isso que a gente considera que curvas que têm raios pequenos são perigosos, porque a probabilidade do carro não conseguir ter essa força toda para se manter na curva é muito grande. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Já quando o raio é grande, a força que a gente precisa para se manter na curva é pequenininha. Então, é interessante a gente colocar isso no nosso dia a dia, né, para prestar atenção nisso, o que facilita até em um momento que vocês estiverem fazendo uma questão, se não estiverem muito lembrados da fórmula, vocês já se lembram que a força centrípeta e o raio são inversamente proporcionais. E aí, essa é uma informação que é muito importante para a gente delimitar qual a velocidade máxima que um carro pode assumir em uma curva sem que ele derrape. A gente quer, né, que um carro numa curva não derrape. Então, para isso que a gente, por exemplo, a gente tem as sinalizações, né,
todas as estradas que a gente projeta, a gente também vai estudar qual é o raio delas, e a partir disso a gente vai dizer qual é a velocidade máxima que um veículo pode chegar naquela curva, de uma forma segura, né, para que não derrape, para que não aconteça acidentes. Então, se a gente sabe que a força de atrito é igual à força centrípeta, e aí a gente quer que o carro esteja, digamos assim, na iminência de derrapar. A gente não quer que derrape, mas a gente quer saber qual é a velocidade máxima que o carro pode assumir antes que ele derrape. Então, a gente vai utilizar que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, que é igual à força centrípeta. E aí, nesse caso, a força normal vai assumir o valor parecido, né? E aí, nesse caso, a força normal vai ter o valor de m vezes g, porque a gente está tratando da força normal em um plano. Então, é isso. Isso aqui é um m vezes g, tá, gente? Então, quando a gente for analisar, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter μ multiplicado por m multiplicado por g é igual a mv ao quadrado, mv máxima ao quadrado, lembrando, né, que a gente está aqui procurando qual é a velocidade máxima que um veículo pode assumir, dividido pelo raio. Aí aqui a gente corta isso, e aí quando a gente reorganiza, né, a gente vai ter que a velocidade máxima é igual a raiz quadrada do coeficiente de atrito, multiplicado pelo raio, multiplicado por g. Então, essa também é uma relação que é importante. Vocês não precisam decorar, né? Apesar de ser fácil. Se vocês souberem a fórmula da força centrípeta, e aí, nesse caso, quando a gente está trabalhando com um carro fazendo uma curva, a gente sabe que ela vai ser igual à força de atrito. Então, sabendo essas duas coisas e sabendo que a gente quer que a força de atrito seja máxima, a gente consegue chegar nessa relação muito facilmente. E aí, o que acontece nas curvas inclinadas, digamos assim, né? Não sei se vocês já viram, não sei se isso é coisa mais de filme, mas assim, é claro que a inclinação das curvas não é uma coisa, assim, estrondosa, né? Muito louca. Quando a gente encontra uma curva inclinada, ela é um pouquinho inclinada. Mas o que é isso? Isso é uma estratégia que tem como objetivo de melhorar a segurança nas curvas. Sei lá, se a gente tem uma impossibilidade de fazer uma curva com um raio maior. Então a gente pega e aí dá uma inclinada nela para impedir que o veículo derrape, né? Então, que fique mais seguro para que os veículos transitem por lá. Mas aí, nesse caso, a pista é inclinada para dentro da trajetória, de modo que a componente da força normal atua como centrípeta. E aí, novamente, vamos prestar atenção. A gente já viu o caso de que a força centrípeta era tração, vimos também o caso em que ela era força de atrito, e aqui a gente vai ver que ela é a força, uma componente da força normal. Por isso que é importante a gente prestar atenção no problema e ter em mente sempre que ela não é uma força fundamental, ela é uma resultante. Então, vamos dar uma analisada nessa questão aqui. Vamos desconsiderar o atrito nesse caso, mas vamos entender o que é que se passa nessa tal inclinação, né? A gente tem aqui que o ângulo de inclinação da nossa pista é θ. E aí, se o ângulo de inclinação é θ, o ângulo entre a componente vertical e a componente inclinada da normal também vai ser θ, certo? Se a gente tem aqui o que era para ser o plano, a gente tem aqui que aqui é a parte vertical. Então, aqui a gente teria força-peso. E aqui a gente teria a normal.
Se a gente inclina isso daqui, a nossa força normal também vai inclinar, porque ela vai fazer 90 graus com o plano em que o nosso corpo está. Então, a gente inclinou um ângulo tal aqui, esse ângulo tal entre esses dois vetores aqui vai ser o mesmo ângulo. Desconsiderem o desenho feio, gente. Contanto é que vocês entendam. Mas, nesse caso, aqui a gente vai ter que a força normal total vai estar aqui fazendo 90 graus com o plano inclinado. Então, para que a gente consiga estudar ela, a gente vai decompor ela em duas componentes. A componente em Y e a componente em X. Se a gente for fazer equilíbrio das componentes, vamos fazer, por exemplo, o equilíbrio vertical. Vamos colocar um V de vertical aqui. A gente vai ter que a força-peso é igual a F NY. A força-peso a gente sabe que é M vezes G. E Fny é uma componente da força normal. Então, vai ser a força normal multiplicado pelo cosseno de θ. E esse é um truque para que vocês se lembrem. Se a gente tem aqui o ângulo colado na componente que a gente está querendo obter, se está colado, a gente usa cosseno. Então, aqui vai ser cosseno de θ. Certo? Se a gente for fazer horizontal, a gente vai ter que a força centrípeta vai ser igual a Fnx, ou seja, a componente em x da força normal. E isso vai ser igual a força normal multiplicado pelo seno de θ, porque aqui, esse aqui é o ângulo que está assim, que está longe do θ, né? Então, se aqui a gente multiplicou pelo cosseno, porque está colado com um ângulo, se aqui está sem o ângulo, a gente multiplica pelo seno. Então, a gente vai ter isso aqui, de uma forma mais organizada. A gente tem que a força normal vai ser, nesse caso aqui, massa vezes G dividido pelo cosseno de θ. E aqui, a força normal vai ser igual a força centrípeta, e aí a gente pode substituir depois, dividido pelo seno de θ. Pronto. Aqui tá de uma forma mais organizada, assim, né, mais bonitinha. Apesar de que ficou meio bugado, quando eu disponibilizar o slide para vocês, ele vai estar certinho. E aqui tá uma divisão. Aqui a gente tem tanto o equilíbrio vertical quanto horizontal. Então, a gente chegou naquelas expressões, né? E viu que se a gente igualar elas, a gente vai chegar nessa relação aqui. Essa relação aqui permite que a gente encontre qualquer grandeza que a questão coloque para a gente, sabe? De uma forma mais simplificada, ela está representada aqui, porque a gente só dividiu o seno pelo cosseno, nesse caso aqui, e colocou a tangente. Mas, de forma resumida, né, o que a gente obtém nesse caso aqui, nas curvas inclinadas, é essa relação. Então, se a pergunta tiver... Se a questão estiver perguntando o que é o raio, a gente consegue achar. Se estiver perguntando
qual é a velocidade máxima que um carro pode assumir, a gente acha também a partir disso. E aí, só para fazer um paralelo com o que a gente fez anteriormente, nesse caso, a velocidade máxima vai ser igual a raiz quadrada da tangente de θ, GR. E aí, nesse caso, a tangente de θ vai estar fazendo o papel que, naquele caso anterior, o coeficiente de atrito fazia. Se vocês forem comparar as duas coisas, são expressões similares. Então, dá para a gente fazer esse paralelo e dar uma analisada, né? Ou seja, a velocidade máxima depende do ângulo de inclinação, né? Além de depender do raio, obviamente. Mas se a gente fixar o raio, a gente vai vendo qual é o ângulo de inclinação que permite uma velocidade máxima, considerando também que o carro não vai andar de lado, né? Então tem que ser uma inclinação razoável para que faça sentido e a estrada funcione da melhor forma possível. E aí, se a gente tiver um carro passando por uma depressão, a gente tá lá andando, e aí aqui tem um plano, quando a gente vê, tem uma depressão bem grande aqui na pista. Se a gente parar para dar uma observada, a gente vê que essa depressão aqui também é uma trajetória circular. E aí é aí que entra aquela coisa que eu disse para vocês, para a gente sempre lembrar que a força centrípeta está sempre em direção ao centro da trajetória. Porque se a gente tem uma depressão, a gente sabe que a força centrípeta está nesse sentido aqui. Então, quando a gente vai analisar as forças que estão atuando nesse carro aqui, a gente já tem aqui a representação da força centrípeta, mas é só para a gente lembrar. Mas é claro que a gente não desenharia ela primeiro, né? Como eu falei. A gente coloca a força peso e coloca a força normal. E aí, se a gente sabe que a força centrípeta vai apontar para cima, isso quer dizer que a força normal é maior que a força peso. Certo? Então, como a força centrípeta é uma resultante de forças, no caso em questão, para que haja uma resultante centrípeta, a força normal deve ser maior que a força peso. De modo que, quando a gente está estudando depressões, né, na pista em que um carro está passando, ou uma moto, sei lá, qualquer coisa, quando a gente está estudando os pontos mais baixos, a gente usa essa expressão aqui, que a força centrípeta é igual a normal menos o peso, menos a força-peso. E a gente faz isso sabendo que a normal é maior que a força-peso, né? Então, isso dá um resultado positivo. E aí, a gente pode fazer a substituição, né? Colocar mv ao quadrado sobre r, substituir aqui por mg, caso a gente queira descobrir qual é a força normal e tenha os outros dados, né? Enfim, essa é a relação que a gente tem para quando a gente está trabalhando com um carro passando por uma depressão. E aí, o segundo caso é um carro passando por uma elevação. E assim, é completamente idêntico ao primeiro caso. O raciocínio é igual. Então, se a gente tem aqui essa trajetória, né, que a gente sabe que tá assim para baixo, então a gente sabe que a força centrípeta vai apontar para baixo. Realmente como ela está posta aqui no desenho. Então isso significa que a força peso é maior que a força normal. No caso em questão, para que haja uma resultante centrípeta, a força normal deve ser menor que a força peso. Beleza? E aí, a relação que a gente vai ter é que a força centrípeta vai ser igual à força peso, que é a força maior, menos a normal. Então, a gente vai ter essa relação aqui, que é o que a gente vai utilizar caso a gente tenha um problema relacionado. E aí, agora a gente vai partir para os exercícios de fixação, que aí a gente vai comentar aqui, né? Então, se vocês quiserem nesse momento, eu vou colocar aqui o enunciado, vocês podem pausar o vídeo
e tentar fazer com o que vocês viram com as fórmulas e tal, e depois retornar o vídeo e comparar, né, se conseguiram seguir o raciocínio correto e depois continuar para que vocês consigam fazer desde já um teste, né, da aprendizagem de vocês. Vamos lá. Um carro de 1.000 kg de massa entra a 30 metros por segundo em uma curva de raio igual a 300 metros, contida em uma superfície horizontal. Determine o módulo do coeficiente de atrito estático entre os pneus do carro e o asfalto para que esse veículo não derrape. Aí a gente tem as alternativas, e aí vamos lá partir para pegar as informações importantes do enunciado, né? A gente tem aqui o enunciado, vamos lá pegar o que é importante. O carro, a massa do carro é 1.000 kg, a velocidade é 30 metros por segundo, o raio é de 300 metros. A gente sabe que a curva está contida numa superfície horizontal, então não é inclinado, e a gente quer o módulo do coeficiente de atrito estático para que o veículo não derrape. Então a gente vai fazer uso daquele raciocínio que a gente fez quando eu estava comentando com vocês como é que a gente faz para calcular a velocidade máxima, só que nesse caso a gente quer o coeficiente de atrito. Aqui a gente tem todos esses dados e o coeficiente aqui é o que a gente está querendo. Precisamos lembrar, neste caso, que a força de atrito exerce o papel da força centrípeta. Então, a gente vai igualar as duas coisas, né? Força centrípeta é igual a força de atrito. E aí, vamos substituir, né, pelas coisas que a gente já sabe. Força centrípeta é igual a mv ao quadrado sobre r. E a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, quando a gente está considerando esse cenário de que a gente quer que o veículo não derrape. Então, a gente usa o coeficiente de atrito estático. E aí, fazendo essa manipulação, a gente sabe que a força normal, nesse caso, a gente está trabalhando com a superfície horizontal. Então, a força normal vai ser igual à força peso, de modo que a força normal é igual a m vezes g. Então, a gente substitui aqui e vai ter que m v ao quadrado sobre r é igual ao mi vezes m vezes g. E aí, a gente vai poder cortar isso daqui e já consegue isolar o coeficiente de atrito estático. Então, a gente vai ter que o coeficiente vai ser igual a V2V ao quadrado dividido por RG, o que é igual a 30 ao quadrado, que a gente tem aqui no enunciado, né, que a velocidade é 30 metros por segundo, a gente vai colocar 30 ao quadrado. O raio a gente sabe que é 300 metros, e G a gente vai considerar 10. Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, a gente vai ter que o coeficiente de atrito estático é igual a 0,3, que é a alternativa C da nossa questão. Bem simples essa questão, né, gente? É só substituição de fórmulas, basicamente, e a gente entender de qual caso a gente está tratando. Naquele caso era numa curva com a superfície horizontal. E aí a gente relaciona com a força de atrito, né? Então vamos lá. Segunda questão. Quando um carro se desloca no estrada horizontal, seu peso P é anulado pela reação normal N exercida pela estrada. Ok, isso aí a gente já conhece, né? Quando esse carro passa no alto de uma lombada, sem perder o contato com a pista, seu peso será representado por P' e a reação normal da pista sobre ele por N'. Com relação aos módulos dessas forças, pode-se afirmar que... Aí a gente tem aqui algumas opções, mas vamos dar uma analisada. A gente sabe que está tratando de um alto de uma lombada, então a gente tem aqui essa representação, né? No início do enunciado, se a gente está aqui, a gente sabe que as duas forças se anulam, né? Essa aqui é igual a essa. Força peso é igual a força normal. Mas quando a gente está no alto da lombada, isso já não acontece. Mas se a gente tem uma trajetória que é curva, e a gente sabe que a força centrípeta sempre aponta para o centro dela, nesse caso, a gente vai ter que, no alto da lombada,
a força normal vai ter que ser menor que a força peso. Então, o N' vai ser menor que o N. O N é a força normal que estava atuando antes de entrar na lombada. A força peso vai continuar a mesma, que a gente não muda a massa do carro quando ele está em cima da lombada ou no plano, mas a força normal vai modificar. Então, a gente pode ir olhar lá as alternativas, sabendo que N' vai ser menor que o N. E essa daqui é a letra C, porque todas as outras falam coisas diferentes, né? Aqui na letra C mostra que P' é igual a P, então o peso se mantém, a força peso se mantém a mesma, e o que muda é a força normal. No alto da lombada ela vai ser menor do que antes. Vamos para a próxima questão. Determine o valor da força normal em N, em newtons, descrita por um carrinho de montanha-russa com massa de 1.000 kg e velocidade de 50 metros por segundo, quando se encontra no ponto mais baixo de uma curva de raio 100 metros. Então, vamos lá aos poucos, né, entender essa questão. A gente quer o valor da força normal em newtons. A gente tem que a massa é 1.000 kg, a velocidade é 50 metros por segundo, e a gente quer no ponto mais baixo de uma curva, ou seja, na depressão. Que a gente está tratando de uma montanha-russa. E o raio é 100 metros. Então, a representação seria mais ou menos essa daqui. A gente tem aqui nossa montanha-russa, o carrinho da montanha está aqui no ponto mais baixo da curva, e o raio está representado aqui com 100 metros. Então, vamos dar uma analisada aqui nesse caso. Nesse caso, a gente sabe que o N é maior que o P. Força normal é maior que a força peso, porque o centro está aqui, né? Então, para que haja uma força centrípeta, a gente sabe que há. Isso aqui é verdade. Então, a gente vai ter que a força centrípeta vai ser igual a N menos P. Reorganizando isso, a gente vai ter que a força normal vai ser igual à força centrípeta mais a força peso. Aí, a gente tem aqui os valores, né, que a gente tinha, valores dados. Essas foram as informações que a gente acabou de receber não, né, de analisar, e aqui a gente tem um esquema que está minimizado. Primeiro a gente vai calcular a força-peso. Força-peso é massa vezes G. A massa a gente sabe aqui que é 1.000, então a gente coloca 1.000 multiplicado por 10, a gente vai considerar 10 também o G aqui. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente tem que a força-peso é igual a 10.000 newtons. Quando a gente vai calcular agora a força centrípeta, a gente vai pegar a nossa fórmula, mv ao quadrado sobre r, e vai fazer as substituições necessárias. M a gente sabe que é a massa, que é 1.000 kg, multiplicado pela velocidade, que é 50, dividido pelo raio, que é 100. Então, a gente substitui aqui e vai ter que a força centrípeta é igual a 25.000 newtons. E aí, se a gente tem esses dois valores, a gente vai utilizar a nossa equação que a gente chegou ali em cima, né? De que a força normal é a soma desses dois valores, de modo que a força normal é 25.000 mais 10.000, que é igual a 35.000 newtons. E aí, quando a gente vem aqui para a nossa questão, né, com as alternativas, não tem 35.000, mas tem 3,5 vezes 10 a quarta, que é exatamente a mesma coisa. Então, a gente só precisa prestar atenção, porque veja só, a gente tem aqui se a gente tivesse aqui uma vírgula, aqui tem 4 casas, né? Então, seria 3,5 vezes 10 elevado à quarta, para chegar à nossa resposta, que é a letra E. É isso, gente. Façam aí o formulário. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E agradeço desde já a atenção de vocês, né, na aula. Fiquem em casa, fiquem se cuidando. Usem máscara, não deixem de usar nunca, porque aí vocês se protegem, protegem os seus.
e faz com que a gente consiga voltar logo, logo para o nosso cotidiano mais normal possível. É isso, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.